E aí, gente, tudo bem? Ó, aqui é o Marcos. Hoje a gente vai fazer a correção da semana 3 do PET 5 da Biologia e do segundo ano, né? E hoje eu tô gravando aqui num formato diferente, né? Meio improvisando, porque a gente teve alguns problemas com a internet. é, E a Karina hoje ela não vai participar, né? Na próxima ela já vai estar presente de novo. Mas por conta desses problemas, hoje ela não vai poder estar aqui com a gente, tá? Então hoje são 4 questões e aí a gente vai fazer aqui as correções para vocês, tá? Bom, então número 1 da UFPR, vamos lá. Na questão adiante, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. O pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, Bert occansi, é uma espécie arbórea nativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente de tal forma que as florestas em que ocorre são comumente designadas como florestas com araucária, pinheirais ou pinhais. Sobre essa espécie e o tipo de vegetação em que ela ocorre, é correto afirmar. Então, número 1. As florestas com araucária têm ocorrência exclusiva do sul do Brasil, pois trata-se de uma região com temperaturas mais altas, propícias ao desenvolvimento da espécie. Gente, a floresta com araucária, ela não é exclusiva do sul do Brasil, tá? A ocorrência dela geralmente acontece no sul, porém ela também apresenta ocorrência no sudeste, no norte, no nordeste, em alguns fragmentos florestais. Então essa questão ela está errada por conta disso. Ela não é exclusiva da região sul. É mais comum aparecer na região sul, porque é bem característica de lá, né? E tem outro erro quando ela fala que essa espécie ela ocorre em regiões com temperaturas mais altas, né? Como a gente sabe, a região sul do Brasil ela tem essa característica de apresentar temperaturas mais baixas, porque são regiões, principalmente na ocorrência desse tipo de floresta, que tem uma altitude muito elevada. Então, quando a gente tem uma altitude muito elevada, geralmente a gente tem temperaturas mais baixas, tá? Então a 1 está errada por conta disso. Número 2. Araucária é o gênero a que pertence a espécie Angustifolia. Essa questão ela tá certa, tá? Quando a gente vai descrever, né, a taxonomia das espécies, que é a descrição do nome, a classificação dessa espécie, a gente usa primeiro, na frente do nome científico, o gênero e depois a espécie. Por isso que a Araucária é o gênero a que pertence Araucária angustifolia, porque no nome científico primeiro vem o nome que é o gênero e depois um outro nome que é o nome da espécie. Então isso está certo. Araucária angustifolia. Araucária é o gênero, angustifolia é a espécie mais específica, tá? Então essa está certa. Número 3. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas, pois forma um tipo de semente que é conhecida popularmente como pinhão. Gente, essa aqui está muito fácil, ela também é falsa porque o pinheiro do Paraná, que forma o pinhão, que, né, característico desse tipo de árvore, ela pertence ao grupo das gimnospermas, que é o grupo que a gente está estudando, então não é angiosperma. Bom, agora o número 4. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves, enquanto a dispersão de suas sementes ocorre pelo vento. Gente, essa questão ela tá errada porque ela trocou a função das coisas, tá? O vento, na verdade, ele vai proporcionar a polinização e a dispersão ocorre por aves, né? É o vento que faz o processo de polinização ser possível porque ele leva o pólen para outra planta. E a ave que vai proporcionar a dispersão das sementes depois. Então ele só trocou as funções ali. Então, número 5. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico do pinheiro do Paraná são os dos responsáveis pela descoberta das florestas com araucária. Não, está muito errada essa questão. Eles não descobriram as florestas com araucária, eles apenas descreveram o nome dessa espécie, tá? Então essas florestas já existiam e tudo mais, elas já eram classificadas e eles somente vão lá descrever o nome da espécie. Então a 5 também está errada. Número 6. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que reúne uma série de espécies de notável valor econômico. Essa questão ela tá certa, tá? O pinheiro do Paraná ele pertence a esse grupo que a gente chama de coníferas. E coníferas é, na verdade, um subgrupo de gimnospermas, tá? Existem outros grupos
e coníferas ele é um desses grupos, né, que são o grupo das coniferófitas, e o pinheiro do Paraná ele está dentro desse grupo. E ele tem nacionalmente um valor econômico muito bem agregado. Então a C está correta também. E por fim, a número 7, a área central de ocorrência das florestas com araucária no Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. Correto, tá? A 7 também está certa. Quando a gente pensa nas florestas de araucária, como eu falei, ela geralmente é um clima mais gélido, um clima mais frio, então é comum a ocorrência de geadas para esse tipo de floresta, tá? Então a soma dos itens corretos, a soma total aqui nesse caso vai dar 15, tá? A 2, a 6 e a 7 estão certas. Vamos para a próxima. Então, número 2. Dizemos que as gimnospermas conseguiram definitivamente conquistar o ambiente terrestre, uma vez que essas plantas não necessitam de água para a sua fecundação. Marque o nome da estrutura que permitiu a independência de água. Bom, então, letra A. Fruto. Gente, não é o fruto e nem, já vou adiantar, a flor, porque essas são duas características exclusivas das angiospermas, então a gente já exclui de cara, né? A gente está fazendo aqui exercícios a respeito das gimnospermas, então essas duas estruturas vocês não podem marcar, né? Então vamos lá na letra C, sementes. Bom, a semente ela é uma estrutura que vai proteger o embrião da planta, né? O embrião ele vai ser recoberto por uma casca dura, né, no caso da semente, e por um tecido nutritivo, que é o endosperma, que vai garantir a sua nutrição até que o embrião consiga germinar. Então, as sementes, elas não necessariamente elas correspondem à independência da água das plantas, porque ela é uma estrutura posterior ao processo de fecundação. E quando a gente vê o processo de fecundação dependendo da água nas primeiras plantas, a gente vê que é nesse ponto que as plantas precisavam de alguma coisa que driblasse essa dependência de água para que acontecesse a fecundação. Então, letra D, grãos de pólen. Essa é a questão certa. Os grãos de pólen eles surgiram, eles apareceram justamente para quebrar essa independência de água pela planta, né? O grão de pólen ele é disperso pelo vento, então a planta, né, na verdade, ela precisa o grão de pólen ele é disperso por diversos caminhos, né? Mas nas gimnospermas é o vento o principal agente. E aí quando esse grão de pólen finalmente chega à planta alvo, né, digamos assim, ele tem uma estrutura que a gente chama de tubo polínico, que é essa estrutura que leva então o gameta masculino até o encontro do gameta feminino. A gente não tem água nesse processo, né? A gente não tem mais a dependência da água para que isso aconteça. Então é nesse ponto que existe a quebra da independência da água para que a planta se desenvolva, né? E a letra E, gametas flagelados, são aqueles gametas das briófitas, das pteridófitas, né? Que eles nadam na água até chegar ao gameta feminino. Então também não pode ser essa estrutura, tá? Número 3. Uma das características mais marcantes das gimnospermas é a presença das sementes. Essa estrutura, presente também nas angiospermas, é responsável por proteger o embrião e garantir a sua nutrição, como eu falei na questão anterior. Marque a alternativa que indica corretamente a estrutura que origina a semente. Letra A. A semente é formada a partir do desenvolvimento do ovário. Gente, o ovário ele é uma estrutura da flor, né? E ó, vamos lembrar de novo, flor é de angiosperma. Então, nada a ver, a gente não pode marcar essa questão porque a gente está falando de gimnosperma aqui, o ovário ainda não existe. Letra B. A semente é formada a partir do desenvolvimento do óvulo. Com certeza, a semente ela é formada, ela surge a partir do desenvolvimento do óvulo. O óvulo a gente tem que ter em mente que ele é um esporângio. Ele é um esporângio feminino. Esporângio, quando a gente fala esporângio, a gente tem que ter em mente que esporo vem de esporo e ângio de geração, ou seja, uma estrutura que gera esporo, uma estrutura que produz esporo. Então, esporângio é a estrutura que produz esporo. No caso do óvulo, é um esporângio feminino, então vai produzir o esporo feminino, tá bom? Então, o óvulo ele dá origem à semente, né? Quando o gameta feminino da planta ele é fecundado, né?
a gente vai então desenvolver o embrião, que é diploide. Logo depois a gente tem o desenvolvimento do endosperma e o desenvolvimento da casca desse óvulo vai formar a casca da semente. Então, a semente se desenvolve do óvulo. Letra C. A semente é formada a partir do desenvolvimento do carpelo? Também não. O carpelo é uma estrutura da flor, né? É a estrutura reprodutora feminina da flor, então também não tem como a gente marcar essa questão. E a semente é formada a partir do desenvolvimento do esporo. Interessante até essa alternativa que a gente pode explicar a B, né? O esporo, vamos lembrar lá da B. Lembrar que o óvulo é um esporângio feminino, certo? Se o óvulo é um esporângio feminino, ele vai produzir o esporo feminino. Então a semente, falando na D, é formada a partir do desenvolvimento do esporo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Quando a gente tem a formação do esporo feminino dentro do óvulo, esse esporo feminino ele vai gerar um gametófito feminino, porque sempre depois do esporo vem o gametófito. Isso é lei, sempre. O esporo sempre se desenvolve num gametófito, tá? Então, depois do esporo vem o gametófito feminino. Esse gametófito feminino vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera. E esse gameta feminino recebe o gameta masculino, e aí quando ocorre a fecundação a gente tem o embrião, né? O gametófito, que deu origem a esse gameta feminino, vai originar o nosso endosperma, que é o tecido nutritivo da semente. E a casca do óvulo gera o tegumento da semente, a casca da semente, tá? Então a semente ela tem uma casca, um tecido nutritivo e um embrião, sempre. Essas são as três partes da semente, tá bom? Então letra B correta. Vamos para 4. 4. As gimnospermas possuem semente nua, ou seja, sem um fruto envolvendo essa estrutura. Além dessa característica marcante, podemos citar diversas outras presentes nesse grupo de plantas. Das alternativas abaixo, marque a única alternativa que indica uma característica ausente nas gimnospermas. Letra A. Vasos condutores de seiva? De jeito nenhum. Os vasos condutores eles aparecem nas briófitas, então é óbvio que eles vão estar presentes nas gimnospermas. Folhas. Qualquer gimnosperma tem folha, gente, então descarta de cara. Caule. Também é uma árvore, forma sequoias gigantes, então tem que ter caule. Raiz. De jeito nenhum. Raiz sempre vai aparecer a partir das pteridófitas, vai ter nas gimnospermas, angiospermas, é um órgão essencial, né, da planta. E letra E, flores. Letra E, flores, né? As flores elas não estão presentes nas gimnospermas, são estruturas exclusivas das angiospermas. Então a gente não pode colocar em hipótese alguma que flor é de gimnosperma, tá bom? Essa aí bem facinho, né? Gente, então foi essa correção, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que não tenha ficado corrido, que não tenha ficado superficial. Eu tento ao máximo aprofundar as questões para ir além desses exercícios, porque muitas vezes os exercícios eles são simples, então quanto mais a gente aprofundar, mais a gente vai conhecer, mais a gente aprende e mais a gente quer aprender mais, né? Então espero que vocês tenham gostado da correção. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, por favor, siga a gente lá na rede social, né, no nosso Instagram, no nosso Facebook, no YouTube. Acompanhe a gente aí que muitos vídeos ainda vão ser postados e é muito, muito importante que vocês deem esse feedback pra gente, porque assim a gente consegue melhorar cada vez mais, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima, que a gente vai estar aqui de novo, eu e a Karina, esperando vocês para tentar fazer o máximo para que seja uma experiência boa, tá bom? Então, um beijo e até mais.